Olá a todos, eu sou Luciana Velar, da Clave Consultoria, e estou aqui hoje com super mulheres para um episódio incrível. Esse é o 31º episódio do Podcast Log, o maior podcast de logística da América Latina, não é nem do Brasil, hein? E um dos principais episódios também, não, tá certinho. Que ótimo. 3,5 milhões de pessoas não é qualquer um, né? Nossa, sério? O impacto é fortíssimo. Por episódio? Por episódio, pegando todas as nossas redes sociais, LinkedIn, os streams que nós estamos, nosso canal, dá um pouquinho até mais. A gente trabalha com esse número para não ficar tão arrogante assim, né? Que bacana. Mas olha, eu acho que esse episódio de hoje vai ultrapassar essa métrica. Eu também tô achando. Eu vou até me permitir ficar coadjuvante hoje, porque o peso aqui, o PIB desse episódio está altíssimo. Altíssimo. Gente, mas fora de brincadeira, são 3 mulheres assim incríveis, com trajetórias maravilhosas. Fiquem aqui, acompanhem até o final, porque tá bem bacana, viu? O conteúdo hoje tá incrível. Vale a pena. E agradecendo nossos patrocinadores de mais um episódio aqui nosso, a Bertolini, a Emplaca, a Bizuanga Brasil, a Doc Steel, a Kaizen, R2 Barcode, a Richa Soluções, Instituto Painel Logística, a Clave Consultoria. Muito bem, então sem mais delongas, né, e sem mais mistério aqui, já vamos apresentar nossas convidadas? É uma boa, hein? Pessoal ansioso já. Vamos lá, então aqui conosco temos hoje a Tânia Heck Trota, que é a nossa diretora de demanda, Customer Service Logística na General Mills. Você vê que eu já falei nossa, né? A Amanda Correia, gerente sênior de operações na LVMH. E a Tatiana Alves, que é empresária, especialista no modelo broker de distribuição. Sejam todas muito bem-vindas, meninas. Um prazer tê-las aqui conosco hoje. Obrigada pelo convite. Uma honra, ainda mais com esse PIB aí. O PIB é todo de vocês. Que legal. Muito bem. Você viu que bacana aqui, fazendo até uma piadinha de marketing, né? A Tânia é diretora de distribuição e do serviço ao cliente, né? A Amanda faz a venda do produto e a operação. E a Tânia distribui. Nossa, Tatiana. gente, a Tatiana distribui. É isso aí. Estamos conectados. A gente combinou, a gente não combinou isso antes, Não, né? foi a loucura do Que legal. Não, mas não estou nem falando da sua fala, mas quando a gente pensou nos convidados. É verdade. Quando a gente pensou nos convidados, não tinha esse... Mas legal, ó, só uma pequena coincidência, só para vocês terem um tasting, né? Tasting, né? Super combinou. Isso. Desse episódio de hoje. Né? Uma complementando a outra. Isso aí. Verdade. Isso aí. Harmonizando. Quem está nos assistindo, né? Harmonização. Já se inscreva no canal para acompanhar esse episódio fantástico aqui de hoje. Em quais mídias? Estamos no canal do YouTube oficial, estamos no Spotify, no Amazon Prime e em diversas outras mídias, LinkedIn, Instagram. Siga a gente lá, dê seu comentário, clique, dê seu joinha e compartilhe com a sua rede. Ou seja, não tem como não encontrar, né? Não tem como não encontrar. Em todos. O maior podcast da logística brasileira. Brasileira não, América Latina, vai. América Latina, vamos ser mais chique. Vamos ser mais chique. Muito bem, gente. A gente começa de um jeito super light, assim, para ir aquecendo os motores. Então, a gente vai pedir para vocês se apresentarem, né? Então, quem é a Tânia, a Tatiana e a Amanda? Contem um pouquinho pra gente de vocês. Quem são vocês? Vocês podem combinar aí, não precisam brigar, quem vai falar primeiro. Todo mundo me olhou, né, por causa da letra A. Era a primeira na chamada na escola. Quando tinha uma Aline, eu ficava super feliz, porque eu falava, bom, não vou ser a primeira. Agora, quando não tinha Aline, Adriana, daí era assim, era Amanda. Mas legal, gente, prazer em estar aqui também com as meninas, que também são incríveis. Mas vim sempre dessa área de logística, de supply, passei por BASF, por DuPont, também trabalhei no Mercado Livre. Tive uma experiência internacional, quando eu morei na Áustria, trabalhava com tecnologia para armazenagem, atendendo Boticário, Natura, clientes aqui da América Latina. Então, fazendo essa ponte foi bem legal, mas sempre com esse olhar também para a experiência do cliente, então, navegando ali entre supply, logística e customer service. Muito bom. Que legal, Amanda. Que bom. Bacana, hein? Obrigada. A gente resume, né? Parabéns. Bom, vou começar. Então, eu sou a Tânia. Eu sou a mãe da Lorena, de 6 anos, e do Ricardinho, de 3 aninhos. São 2 crianças pequenas. Bom, não nasci na logística, né? Entrei por acaso também na logística, então a minha intenção, quando eu comecei faculdade, entrei no mundo corporativo, na verdade, antes de entrar no mundo corporativo, a minha ambição era ser professora, né? E aí eu fiz matemática, né?
fui ser professora de matemática, tudo. Entrei no mundo corporativo para fazer um estágio e me apaixonei. E de lá nunca mais saí. E estou há 25 anos trabalhando nessa parte de logística e supply chain. Já tive experiência em vários setores. Comecei num operador logístico, numa ferrovia no sul do país. Ferrovia, coisa E depois eu vim, né, voltei, fui para a Argentina, voltei para o Brasil, trabalhei na indústria, né, e vários segmentos. Então, bens de consumo, basicamente, onde foi a minha carreira, onde me solidificou bastante como profissional. Trabalhei 6 anos em farmacêuticas. E, por último, voltei para a área de bens de consumo. Eu gostei do bichinho de bens de consumo ali e tudo pouco mais. Nervoso, pouco né? nervoso e tudo. Muita emoção. Voltei. Bom, além, né, de ser mãe, né, ser profissional também da área de supply chain, eu também sou professora da FGV, eu dou aula nos MBAs da FGV em gestão de demanda e customer centricity. Essa é a minha grande paixão. Gosto muito da sala de aula também, onde a gente troca muitas informações. E eu preciso me atualizar todos os dias, né, antes de entrar para uma aula. Então, rotina é zero, né? rotina é zero, não tem rotina, é Tédio, sempre... que isso? Não, ainda mais a área que a gente Não escolheu se ouve trabalhar, falar. né? Não. Exatamente. Onde está? Onde vive? Onde mora? Exatamente. Quem é esse bicho? Mesmice. Pra quê, né? Exatamente. Enfim, estou em várias cadeiras dentro do supply chain, então desde a operação logística propriamente dito, né? Transporte, armazenagem, comércio exterior, customer, planejamento e também procurement. Então eu passei por várias caixinhas aí. Então, irmã gêmea ou clone você não tem, né? Você dá conta tudo sozinho. Olha, dar conta é uma pergunta, Isso, né? É muito uma profunda, afirmação né? difícil ali, Vamos né? entender, vamos definir o que é dar dar conta. né? Eu acho que eu não dou, mas a gente sobrevive aí. Meu Deus do céu. Parabéns. Tati, Bom, sua vez. sobrou Conta pra mim, gente. depois da vida dessas duas aí, as perguntas que me fazem, você faz o quê entre meia-noite e 6 da manhã, né? Provavelmente vocês devem ser perguntadas todos os dias, né? Sempre me perguntam a mesma coisa. Mas vamos lá, meu nome é Tatiana, eu sou baiana, empresária hoje, e não nasci na área de logística, mas acabei, né, caindo, dizem que a gente cai de paraquedas, né, quando você não nasce. E eu trabalhei muito na área de varejo, né, então indústria também. Então trabalhei na TOL, na IP, nos cashings, grandes cashings na Bahia tinha o Bom Preço, que era uma grande rede que foi comprada pela empresa holandesa. Então eu trabalhei também na área de qualidade, enfim. E fui parar na distribuição por um projeto da Nestlé. A Nestlé desenvolveu o projeto de broker no Brasil, né, trouxe dos Estados Unidos, e o primeiro broker ela implantou na Bahia. E eu participei desse projeto, né, e fiquei 16 anos com eles dentro do projeto da Nestlé. E daí, nesse projeto, eu passei por todos os departamentos, comercial, financeiro, RH, e logística. E fiquei no final, né, na logística, mas era uma questão, eu cuidava de toda a gestão do projeto, e a logística que me encantou mais, né, e foi até motivo da minha tese de mestrado, eu falar um pouco da logística como uma estratégia, né, de negócio mesmo, de resultado para a empresa. E daí foi quando eu me apaixonei e estou aqui até hoje. Bacana, muito bom. Hoje o negócio vai ser... Você viu, né? Também sou professora, acabei esquecendo que ela falou, eu sou apaixonada, né? Sou professora de pós-graduação, dou aula de logística, de gestão em algumas faculdades em Salvador. Olha aí. Você que está nos assistindo, mais inspiração que vocês vão ter aqui hoje, impossível, hein? 2 professoras, Amanda disfarçou, mas também dá aula no que ela faz, então vocês vão perceber no desenvolver do episódio. Olha, fantástico, hein? Hoje você viu, muito bem. O time foi escolhido a dedo hoje, hein? Olha só. Vai ser bacana. E hoje eu me permito ser só um coadjuvante, que lá está altíssimo aqui, alto garbo e elegância. Eu vou deixar você conduzir uma parte do tempo, por favor, minha parceira. Tá bom, vamos lá. Meninas, vamos começar agora já, né? Assim, um pouquinho mais de pimenta. Desafios.
Conta pra gente aí, que principais desafios que vocês enfrentaram na trajetória de vocês, essa trajetória profissional, né? A gente já sabe que a logística em si, ela é super demandante, né? Ela é super intensa, ela não tem feriado, não tem final de semana, né? 24/7. E justamente pelas mulheres terem uma jornada, né? Que é sempre muito mais robusta, né? Tem o primeiro turno, o segundo, o terceiro, todos os turnos ali. Como que é lidar com isso? Como que vocês aprenderam, né? De uma certa maneira, a levar toda essa dinâmica profissional e pessoal? Que grande desafio que trouxe para vocês na carreira e viver na logística? Vocês estão olhando Eu pra falei, mim? eu falei que eu ia botar uma pimenta. Eu fui a primeira. Eu vou falar. Vocês vão revezando aí. Assim, para mim, o desafio, a gente está falando de mulher numa área que realmente é comandada, muito machista, né? Então eu acho que a gente acaba sofrendo um pouco com isso. Não que atrapalhe a carreira, mas assim, os desafios são maiores. Eu acho que a gente tem que se provar mais. E a gente precisa ser melhor. Então a gente precisa estudar mais, a gente precisa se dedicar mais. Eu pelo menos senti muito isso, né? A todo tempo provando que a gente é capaz. Isso não foi ruim para mim, por exemplo, porque eu acabei me destacando, acabei aprendendo mais sobre o assunto, mas eu acho que eu ainda tenho um adendo, que é ainda Nordeste. Então, uma mulher nordestina, né, na área de logística, na área de distribuição, escrevendo um livro, que eu acabei não falando aqui na minha apresentação, sobre distribuição e logística, é bem desafiador. Bastante. Né? Bastante. Então, assim, algumas horas do nosso tempo é para a gente provar o nosso valor. Acho que um pouco da dificuldade é isso para mim. Inspirador também, né? Sim, com certeza. Com certeza. Traz assim, mas eu acho que inspira outras mulheres. É isso. Quer dizer, eu não sabia que seriam 3 meninas, né? E fico extremamente feliz, porque quanto mais eu vejo isso, mais eu percebo que a gente está inspirando outras mulheres, outras pessoas a ver que pode, que são capazes. Sem dúvida. E sabe que uma das missões, premissas do Grupo Painel Logístico, do podcast, enfim, de tudo que a gente faz aqui hoje, é justamente dar visibilidade ao protagonismo feminino. Seja na logística, no supply, em casa, na indústria, onde vocês quiserem estar, sempre terão portas e microfones abertos aqui para falar o que pensam, o que fazem, os desafios, né, as motivações, incentivar novas gerações, mulheres que querem vir para a indústria, para o varejo, para a logística, enfim. Vocês são inspirações para essas mulheres e está aberto o microfone para vocês poderem levar. Com certeza. Dar aula. Eu como empresário, eu tenho uma distribuidora, né, de alimentos, e minha melhor fatorista é uma mulher. A mais dedicada, a mais comprometida que você vê, está com a gente desde o início, é uma mulher. E nas consultorias que eu faço, principalmente distribuidores que trabalham com cosméticos, eu prefiro as mulheres na separação. Tem mais conferência, então são mais cuidadosas. São mais cuidadosas, então assim, existe espaço para elas e muito. Sim, com certeza. Pitadinha história para vocês fazem de Fórmula 1 agora, né? Tem uma empresa, vou dar um nome aqui, que são parceiros nossos, chama Movicarga. 99% são mulheres que operam empilhadeiras. Eu ia falar e sobre muitos anos atrás, elas chegaram na Fórmula 1. Que legal. Imagina a Fórmula 1, né? Alto valor agregado. Sim. Machista, total, um ambiente super, agora está melhorando, mas muito masculino. Muito. Imagina chegar mulheres operando empilhadeira para descarregar os equipamentos, todo aquele aparato. Nariz torcendo, nem torcendo a cara, eu não quero, não, mulher não põe a mão. Ou ficam ali. vários olhando assim, Vários enquanto olhando, elas estão na exatamente. manobra. Parece que ninguém tem Exatamente. nada para fazer, ou estão só ali esperando para ver se vai acontecer O alguma erro para coisa. poder já massacrar. Eu sei que o primeiro ano foi terrível, foi horrível. Assim, a chegada, a recepção. No segundo ano, na Fórmula 1 no Brasil, a conversa era outra. Cadê minhas meninas? Se não tiver minhas meninas, ninguém põe a mão no meu equipamento. Ninguém encosta. Então, até hoje, lá, brilhando Legal. e fazendo toda a operação. Talvez poucos saibam disso aí, mas isso É um é bem grande interessante, exemplo. um grande exemplo. Exatamente. É verdade. Quer ir lá, Amandinha? Fica à vontade. Não, vamos lá. Bom, falando um pouco de desafio e etc, né? Eu acho que como a Tati trouxe, né? A logística, ela, né? Nós que começamos há bastante tempo atrás, né?
Amanda nem tanto, tô brincando. Mas, assim, não tinham homens, né? Então, assim, muitas salas de reunião, eu era a única mulher ali dentro, a única figura presente. Então, a gente foi meio que desbravando por força de vontade mesmo. Então, assim, não tinham referências. A gente não tinha aquele role model, né? Ou como hoje a gente tem várias mulheres em posições de liderança. Então, esses foram os primeiros desafios, né? Entrar numa área onde você tinha muitas figuras masculinas, né? A gente crescia a ser referências e até a gente era até limitadas a pensar em decolar mais alto, né? Ok, cheguei nesse nível e o próximo, né? E não tinha muito modelo, né? Quem se inspirar? Ninguém se inspirava, né? E assim, eu cresci na minha jornada profissional, numa época também que falar de maternidade dentro do ambiente de trabalho era extremamente perigoso, né? Assim, e a gente via assim mulheres que voltavam da licença maternidade e não tinham mais o seu posto ali, né? E o momento da mulher e do próprio profissional a deslanchar é quando você passa dos 30, né? E aonde você vai realmente, você tem experiência, você já está formado, você já tem conteúdo para isso. E a mulher é o momento dela também optar ou não por ser mãe. Né? Então eu fui mãe um pouco mais tarde, né? Justamente porque eu tinha essa dor dentro de mim, eu não estou ainda aonde eu gostaria de estar, né? E será que eu vou ter minha posição para voltar, né? Então assim, eu acho que isso também, graças a Deus, hoje em dia está mudando bastante, né? Eu acho que as empresas, né, as pessoas estão mais acolhedoras. A própria atitude dos homens, né? Eu acredito que hoje em dia, né, o meu marido, por exemplo, ele é um patrocinador da minha carreira. Então, eu acho que isso é muito legal, porque você tem esse apoio dentro de casa. Mas nem ajuda, né? Compartilhando atividades mesmo, né? Então, ali do dia a dia, da família, das crianças, né? Da rotina da casa, né? Eu acho que isso é super importante, porque no final do dia, né? A gente sabe que no Brasil, 41%, segundo o IBGE, né? A principal fonte de receita é da mulher, né? E muitas mulheres são a chefe da família. Exatamente. Né? A nossa realidade essa é hoje. E se a gente não dá espaço, né, e não promove, né, como é que a gente vai ter uma melhoria, né, uma qualidade de vida, uma melhoria da população? Então começa por aí, né? A gente dá esse espaço, a gente criar, né, esse ambiente para que as mulheres também possam, né, se desenvolver, evoluir, crescer. Então eu acho que esses desafios, né, a gente passou por isso, né? Eu acho que tinha um certo preconceito em algumas áreas de ter mulheres, né? Provavelmente vocês também já devem ter passado por isso em muitas vagas, né? Não passarmos porque não, ela é mulher, ela é delicada, será que ela vai dar conta daquilo? Com algumas perguntas até bem machistas. Bem machistas. Exato. Eu uso outro termo, mas é isso mesmo, machista, né? E se acontecer isso, como é que você vai... Aí, gente, aí você já começa a perceber que não é um lugar para você. Isso, que aquela empresa não está preparada para esse tipo de profissional, né? Para a mulher naquela vaga. Naquela vaga. Então, eu acredito muito que hoje em dia, graças a Deus, estamos evoluindo para esse caminho, né? E que a gente consiga abrir portas para mais mulheres também entrarem, né? E que isso ajuda, né, a promover aqui a igualdade social desse país. Totalmente. Além de embelezar também o ambiente, né? Com certeza. Isso é só um detalhe, né? Porque é só para competência, né, gente? Vamos falar. Vamos falar. Só para competência. Estudamos mais, né? Estudamos. É o que eu falei, a gente, com certeza, se a gente está lá... Minha humilde opinião, né? Estão muito mais preparados. E acho que a mulher, falando um pouco, já puxando, né, um pouco do que as meninas falaram, a gente tem uma vantagem competitiva, eu diria, se existe isso também. A gente fala sempre vantagem competitiva. Eu concordo, até por ser minoria, né? Eu concordo mesmo. Mas a gente tem... eu acho bom. É uma vantagem competitiva esse olhar que a gente tem da sensibilidade, né? Eu não sou mãe ainda, acho que estou um pouco nesse processo da Tânia também, né? A gente se cobra muito e viaja, né? Então também já sou em relação à média das minhas amigas, a que está já quase nos 40 e ainda não tem filho, né? A sociedade cobra. A sociedade cobra, a família cobra, a gente se cobra, e a gente sabe também da intensidade da nossa rotina, né?
e pensando também um pouco em equilíbrio, qualidade de vida, que são coisas que a gente vai falar, mas acho que a mulher tem essa vantagem competitiva nesses lugares que a gente está começando a ocupar, né, desbravando, que é esse olhar da sensibilidade, esse olhar humano, que para os ambientes de logística, eu, né, comecei há 18 anos atrás, tenho 18, 20 anos de carreira, mas é bem esse cenário que a Tânia trouxe, assim, esses ambientes, muitas vezes eu fui a única menina que estava lá no CD, numa reunião com transportadora, só tinha eu, e assim, no início da minha carreira, tinha 20 anos, 22 anos, e eu não conseguia ainda ter esse discernimento e essa clareza que a gente tem hoje, a gente fala muito, até porque esse assunto do empoderamento feminino é muito recente, né, gente? A gente começou a falar disso há pouco tempo, então eu não tinha essa visibilidade de que havia uma diferença clara. Mas ela tá ali velada em todos os lugares. Era o tempo tão normal, todo, né? A gente era normal, né? Normal. Ali as conduções e tudo. E a gente até tinha baias também. Exatamente, Sim, muitos baias. Até pelas gerações dos nossos pais, da nossa criação. Exato. Muito viés, né? Eu acho que essa é um dos principais desafios, pelo menos pra gente, as meninas que estão vindo agora, que estão começando. Acho que nós abrimos um caminho muito legal e de muita oportunidade, um olhar, mostrando que realmente é um clichê essa frase, não gosto de falar, mas ela é muito verdadeira. A gente pode estar onde a gente quiser. Né? Então, tem mulheres motoristas, eu já converso com hoje as transportadoras, a gente tem transportadora que fala, olha, a gente vê... mulher em rota. Que a gente vê que as mulheres em rota, o nível de acidente é menor, o cuidado é maior, o seguro de carro, a gente já vê isso pra gente, né, como motoristas, é diferenciado. Na operação com empilhadeira, é um cuidado, o nível de acidentes, isso é estatística, é bem menor quando é mulher ali conduzindo, né, por conta desse nosso olhar. Eu acho que a gente também identificar e fortalecer essa potência entre nós e dar esse espaço que elas comentaram para as mulheres que estão vindo, isso nos ajuda a fortalecer e é importante para o mundo. A diversidade, ela é super necessária. E a gente vem desse mundo, né, super patriarcal. Eu venho agora de um segmento de bebidas. Poxa, gente, é muito extremo, né? E as nossas líderes são mulheres, né? CEO, regional. E a nossa empresa tem essa meta também de ter... A gente atingiu, na verdade, ano passado, 50% dos cargos chaves de liderança feminina. Mulheres. A gente atingiu ano passado essa meta. Já temos no mundo aí, estamos em 81 países, né? Eu acho que um ponto importante assim também para a gente destacar é que ninguém está fazendo apologia a só ter mulheres. A gente está falando legal, de muito bom equilíbrio, destacar, né? A gente está falando de balanço, né? De fato conseguir ter 50%. 50% da população mundial é masculina, a outra é feminina, né? O número que você trouxe de Brasil aqui, 41% dos lares hoje são comandados por mulheres. Então, gente, isso é quase metade. Então, né, assim, isso não é reparação histórica, isso é realidade, né? A gente dá voz para, de fato, né, a composição mundial, a composição brasileira hoje, né? Exatamente. E ter o espaço da diversidade, né? Sim, seja ela qual importante. for, né? Sim. Exatamente. Isso é super importante. Porque no final das contas, eu acho que é uma questão de você entender quais são as fortalezas de cada um. Então, como vocês estão trazendo, nesse olhar atencioso, mais cuidadoso, né? Então, ótimo, isso serve para algumas funções, né? Outros, de repente, uma força, né? Serve para um outro. Então, eu acho que não é um contra o outro, é muito mais a gente valorizar o que cada um tem somar ali. os esforços, né? E ter essa diversidade de olhar, né? O homem, às vezes, tá ali... Mulheres também são muito pragmáticas, mas eu acho que essa mescla aí, né? Das soft skills de cada um... mas eu ainda... Dá um jogo bom. Ainda reforço que a sensibilidade, essa intuição que a gente tem, esse sexto sentido... né, e às vezes a gente teve muito viés. Eu, por exemplo, agora que eu, né, fiz curso de neurociência, essas coisas a gente vem ouvindo muito, estudando liderança, mas sempre teve muito viés, inclusive da gente seguir a nossa intuição. Né? Não, você tem que ser racional, você tem que ser analítica, são os números, os dados. Então, mas o que está por trás desse dado? Tem uma leitura diferente que você pode fazer? Né? É só isso mesmo? Então, acho que isso é uma coisa que a liderança feminina, que as mulheres trazem. É o nosso diferencial. Entrou nesse ponto de liderança, se me permite. Claro. Como é que vocês enxergam essa questão de liderança? A liderança deu uma mudada de liderança. Depois da pandemia, acabou mudando muita coisa. Como é que vocês enxergam essa questão de liderança hoje, com o time, com o colaborador, com a própria empresa, né? É uma pergunta bem interessante, né? Eu
acredito fortemente que hoje em dia, hoje a gente não tem um lado profissional e o pessoal, os dois caminham juntos, né? Então, assim, não adianta no ambiente de trabalho, né, você vestir uma pessoa que você não é na essência no dia a dia, né? Eu acho que depois da pandemia, né, assim, a gente vê um grande reflexo, né, de como que a gente tem empatia, e a gente vem falando, né, graças aí, né, a Brené Brown e várias outras que estão vindo sobre a vulnerabilidade, né? Eu acho que isso está muito latente. Sim. Todo mundo tem a sua vulnerabilidade, né? Eu não sei tudo, você não sabe tudo, e como que a gente se soma junto, esse tipo de coisa. Eu acredito muito nisso, né? E quando você lidera, né, você quer trazer todo mundo para o jogo, você quer trazer todo mundo ali envolvido com você, somando e etc. Eu não acredito mais naquela, né, na famosa hierarquia clássica da onde a gente sempre veio, né? Aonde lá, ok, não tem espaço para isso, né? Aonde o chefe vai dar, né, a palavra final, e é só isso, a ordem acabou, final. Né? E as pessoas obedecem e nem questionam. Não, comando e controle. Exatamente. E essa geração nova também está ajudando muito a isso não acontecer. A quebrar isso. A quebrar, né? O mundo mudando e tudo tendo que se adaptar, inclusive a liderança. Inclusive a liderança. Então, assim, eu falo, trabalhar e ser líder, primeiro você tem que gostar de pessoas, né? Eu acho que é a base. Então, assim, você o processo de servir a todo momento, né? E de diferentes aspectos, né? Doando o seu tempo, ajudando, sua atenção, desenvolvendo e etc, né? Dando direcionamento, eu acho que é bastante disso. E liderança é um trabalho contínuo. Se você acha que você sabe tudo, você está enganado. Você vai ter que aprender todo dia a se olhar. Só não existe uma receita de bolo, né, Não Tânia? não existe. As pessoas são diferentes, né? Exatamente. Só que muito importante fazer o seu ter o seu autoconhecimento, né? Fazer a reflexão, quem é você, como você é, quais são suas vulnerabilidades e tudo mais, porque assim, todo mundo vai conhecer, principalmente quem você está liderando, seus pontos frágeis. Né? Acho que isso é super importante. Então, para a liderança, assim, o meu principal ponto, se conheça primeiro. Né? Eu acho que isso é super importante, né? Até para você entender quem você é, o que não é, porque ser um líder ali moldado, né, ali esculpido para ficar sempre no pedestal, hoje não existe mais esse espaço. Não é mais só sobre ser um líder eficiente, né? Você tem que trazer segurança psicológica para sua equipe. Né, que é uma coisa que depois da pandemia as pessoas começaram a enfrentar, foi um mundo de muita mudança, total, né? Total. E as pessoas buscam um líder que transmita segurança também, né? Que seja verdadeiro, que seja verdadeiro, que seja humano. Se ver, né? Eu acho que humildade também. A humildade, porque tá acontecendo, as mudanças acontecem muito rápido, a tecnologia avança e às vezes a gente não acompanha, só que o nosso liderado às vezes está dominando algo que, se a gente não pedir ajuda, a gente é engolido. Então, assim, eu vejo ainda os líderes, alguns, né, que não conseguiram evoluir, se perdendo nesse sentido, perdendo bons profissionais, porque não tem a humildade de dizer, não sei, não consigo, ele é melhor nisso. Medo de perder aí. Isso, medo de perder, e aí não abre espaço para o novo, para a pessoa que tem aquela resposta. Então, isso é muito importante, eu vejo. Tá faltando um pouco. Liderança tem que ser humana, né? Acho que na era que a gente vive, as pessoas buscam cada vez mais isso. Acho que a gente nunca falou tanto de tecnologia, tem IA, tem dado, né? São tantas redes sociais que você obtém curso, treinamento, mas as pessoas continuam sendo pessoas. Então elas precisam de pessoas. Verdade. Um dos pilares nossos aqui do painel, do podcast, na verdade, é tentar humanizar a logística de alguma forma. Né? De ter aquela, por mais que a tecnologia avance, por mais que tenha um monte de coisa surgindo ainda a maior tecnologia que já foi inventada ainda é o ser humano, na minha opinião. Então, a conexão, então precisa ser, eu acho, como toda boa tecnologia inventada, tem que ter seu ajuste, tem que ter suas calibrações ali para poder seguir, né, e evoluir. Que são as vulnerabilidades, né, que a gente sempre fala, né, se conhecendo, né, você aprende a lidar com elas, você aprende a lidar, né, com tudo, né. E você aprende a reconhecer no outro também, né, você dá espaço, você acolhe o outro. Exato, exato, isso é super importante. Eu acho que se conhecendo, aprende, e você abre espaço para justamente conhecer o outro.
E a liderança de hoje em dia ela tem que ser totalmente colaborativa. A geração Z tá aí, a Alfa, que já, né, daqui a pouco também já vai estar no mercado de trabalho. E a gente tem que dar espaço para as pessoas. Essa coisa do comando e controle, acho que as meninas também, né, pela nossa faixa etária, a gente veio de uma geração que a gente não tinha muito espaço para opinar, para construir junto, para dar feedback às vezes para o nosso líder a respeito de uma reunião, de um projeto. Poxa, não achei legal. Será que a gente pode fazer diferente? E hoje eu peço muito isso para minha equipe. Eu gosto, é tão legal. A gente fala tanto sentimento de pertencimento. E não existe, igual a Tânia falava, não tem uma receita de bolo para lidar com as pessoas. Você muda de estado, né? No Brasil é muito regional. Eu já fui líder na Bahia, em Camaçari também, no Nordeste. É diferente de ser líder no Sul agora, que a cultura, eu tô lá no interior do Rio Grande do Sul, é bem diferente do que eu vi no Nordeste, do que a gente vê aqui em São Paulo. E então não tem uma receita de bolo, não adianta você decorar, você fazer todos os cursos de lideranças possíveis, você vai ter que ser humano para liderar. Né? Eu ouvir o autoconhecimento, que eu acho que se adaptar também. Se adaptar. É um desafio emocional, né? E a IA não ajuda nisso, né, gente? A IA tá para outras coisas. Verdade. Né? Já entrando aí no assunto inovação, o grande componente aí de inovação, né, que o David trouxe, o ser humano. E a gente aí escutando, né, todo esse hype de IA, automação, enfim. Como vocês veem isso aplicado hoje no dia a dia? Quais os problemas que vocês lidam em relação a tecnologias hoje no dia a dia de vocês? Ótima pergunta, né? Bom, eu acho que quando a gente fala em logística, todo mundo já fala do que a gente já sabe, né? Rastreabilidade, RFID, e cada operação é uma, né? A Tânia, que veio também, as meninas que passaram aí por vários segmentos, nem toda tecnologia que é viável para um segmento é para outro, né? Parte de intralogística, automação, tô vendo aí a Bertolini também, que a gente trabalha com eles na parte de transporte. Então, acho que primeiro que a tecnologia a gente tem que tomar esse cuidado em ser aplicável para o nosso negócio, né? Tem que fazer sentido, tem que agregar valor, porque senão você faz um super investimento e a própria equipe, né? O pessoal que está na base, a logística acontece na operação, né? Não acontece lá na sala de reunião. Então, ela acontece na operação. Se o operador, se as pessoas que estão na ponta não estão vendo valor naquilo, não diminui o tempo, não ganha produtividade, não é eficiente, já começa uma rejeição, né? Então, eu sempre procuro pensar em tecnologia nesse sentido. Outro sentido também que eu acho importante é a gente avaliar essa questão da aplicabilidade para o negócio, que é um pouco do que eu falei, mas principalmente a aderência das pessoas, engajar as pessoas, porque todo mundo gosta de tecnologia, todo mundo está numa fase de esse hype de IA e tudo, mas as pessoas vão aderir? Tem o treinamento certo? Letramento. Né? Tem um letramento, porque tem algo bem importante. E a gente também está lidando com tantas gerações hoje, né? Eu tenho pessoas na minha equipe de 57 anos, 59 e tenho de 19. Sim. Elas vão lidar da mesma forma com a tecnologia, né? Exato, então, o interesse é diferente, o letramento. Eu acho que nós, como líderes, do que para que vai ser usado, cada um vai ter uma visão a gente diferente. Tem que pensar muito nisso. Eu também apliquei agora recentemente alguns softwares, coisas com IA na parte de gestão de fretes, que é um grande desafio que a gente tem lá na empresa ainda. Estou caminhando, tem uma massa de dados gigantesca, e eu estou pensando, como que a gente vai trabalhar com esse dado? Porque é muita coisa. Eu mesma não estou conseguindo dar vazão para tudo que eu estou vendo ali nos dashboards, e dá até uma ansiedade, uma aflição. Eu falo, meu Deus, quantos planos de ação, melhoria, eu vou ter gente para executar esses planos de ação, eu tenho tempo? Algumas vai exigir investimento, outras negociação. Eu vou precisar de tempo para fazer negociação. Trabalho com 8 transportadoras hoje, né? Mais uma de cabotagem. Então, eu acho que a tecnologia, a gente tem que ter essa visão de estratégia, de agregar valor e, principalmente, a aplicabilidade com o negócio e aderência com as pessoas. Conectar tecnologia e pessoas. Porque daí você tem uma coisa legal. Porque a tecnologia por tecnologia... Por si só, ela não se sustenta, é só um produto. Eu acho que é interessante, também pegando o gancho, né, nessa parte de tecnologia, se a gente vê, né, tem um estudo recente, eu sempre trago, né, um artigo. Professora. É super importante, né, tem que estudar. Né? A própria Price, né, a PwC, fez uma pesquisa com vários CEOs ao redor do mundo e 81% deles falaram que
essa tecnologia, IA e tudo mais, não trouxe resultado de fato que eles esperavam. Né? Então, assim, teve muita expectativa, né? Foi muita expectativa. E a gente, dentro de supply, logística, supply e tudo mais, por que IA gosta tanto da gente? Porque a gente tem dados, né? A gente tem muito dado, tem muita informação, tem muita coisa. Então, assim, é importante, a gente sempre tem que avançar para essa pauta e a gente precisa, né? É uma questão de necessidade de negócio. Não é mais só tendência, Não é só tendência, mas que vá trazer resultados, aumentar tuas vendas, trazer redução de custos e tudo mais. Acho que a gente tem que dar uma controlada nas expectativas e tudo, né? E além disso, né? Eu acho que o que a Amanda trouxe as pessoas, né, precisam comprar isso, né, e fazer um change management, né, uma gestão de mudanças é o crucial para que as pessoas comprem a tecnologia para que elas possam usar. Sem isso, né, não adianta, não vai, as pessoas vão ter medo e é mais fácil voltar para a tua zona de conforto. Nós somos assim, né? A gente também tem uma tecnologia, tem tanta coisa nova saindo, né? É o ChatGPT, não sei o que, é o LLM. O próprio iPhone, a gente nem usa todo aquele tanto de aplicativo, o Claudinho, né? Que agora todo mundo fala. Chatbot e tal. Não, é muita coisa. Não, e a gente dá até uma agonia, uma ansiedade. Eu falei, gente, eu não tô acompanhando tudo isso, né? Como FOMO. Eu tenho um pouco disso também. Eu falo, eu vou ficar pra trás. Falei, gente, aquela agonia. Tô velha. Exatamente. Não sei, às vezes o pessoal me fala, não conheço esse, eu fico angustiada porque existe uma coisa que eu também não sei. Não dá, a né? gente e aí, tá indo muito mais rápido. Em algum lugar e não sei, e não vou conhecer. A gente não nasceu assim, com essa celeridade. Essa velocidade. Com essa velocidade, essa é a palavra. E aí, eu achei interessante porque assim, as meninas vêm de multinacionais, grandes empresas. Eu tô muito mais próximo das pequenas e médias empresas, distribuidores, indústrias. Eu tô voltada mais para esse nicho. Mas o problema é o mesmo. O que eu vejo como consultora, muitas vezes, né, que eu faço consultoria em algumas empresas, é que o pessoal compra a tecnologia porque acha que vai resolver o problema. Mas elas falaram uma coisa e que eu achei muito interessante. Quem alimenta a IA somos nós. Isso, gente. Então, se a gente não souber alimentar, comprou um excelente sistema, implementou, eu já vi várias vezes, pagou uma fortuna no sistema, só que o sistema não foi alimentado da forma correta. Exato. Então, na implantação, aí você não consegue tirar um relatório. Então, é uma Ferrari andando numa fazenda. Prévio também, sabe? acho que tem a ver com o processo de change management, né, O que você quer com esse sistema? Esse sistema é necessário para esse negócio, para o tamanho desse negócio. Precisa então, mesmo, às vezes, os donos querem muito evoluir, querem evoluir, e a modinha. Tipo, eu preciso ter isso. 4.0, 5.0. E às vezes não é para sua empresa. Não é para o seu negócio. Não é para o seu negócio. Não é para o seu porte, não é para a tua operação. Mal intencionado, algum profissional que quer ganhar o dinheiro e oferece para aquela empresa aquilo que ele não vai servir para ele naquele momento. E isso tem acontecido muito. É verdade. Eu tenho escutado até o tal do 6.0. Nem aprendi o 4.0. Nossa, nem cheguei. Já estão no 6. Nem sabia. Ai, meu Deus. Pois é. Palpitando. O que eu perdi já, né? Eu ainda tô no 4.0. Você fez comentários interessantes. E falando um pouco de distribuição, que é um problemão de muitas empresas, né? Você lançou o modelo broker? O modelo broker de distribuição. Eu lancei o livro, né? Mostra o livro. Lancei o livro. Olha que lindo o livro dela. É o primeiro material literário no Brasil falando sobre esse modelo. Né? É um modelo que é usado hoje por algumas multinacionais. Uma delas é a Nestlé. A Nestlé foi uma das primeiras no Brasil a trazer em 2004. Foi quando a gente começou o projeto. E é um projeto que envolve tecnologia. É até interessante você perguntar sobre isso, porque quando o modelo broker começou, parecia ser impossível, tinha interface entre sistemas. Então, o sistema da Nestlé SAP, que é um sistema... Um RP, né? Um RP, né? Multinacional, vamos dizer alemão, assim. Né? Ali... Tem que conversar com um RPzinho de regional ali. E teria que trocar essa informação. E foi uma loucura. Né? E aconteceu. Então, hoje, eu enxergo, aconteceu as interfaces, aconteceu todo o processo de evolução.
a Nestlé começou a conseguir ter acesso a todos aos brokers, que eu preciso explicar o que é o broker, se eu puder ter o espaço. A próxima pergunta seria essa. Pronto. Qual a diferença de um estilo comum? Explica pra gente. Então, eu vou começar até para a gente poder... O que é um broker, né? Eu vou fazer um resumo. O broker é um braço da indústria. É como se a indústria estivesse terceirizando o serviço dela completo de venda, armazenagem, entrega e cobrança. Então a gente sabe que uma indústria hoje, o pior problema dela é a logística. Sim. É a distribuição, é ela chegar no pequeno varejo, é ela ter capilaridade, e o custo é muito alto. Então, para ela chegar até o final é muito alto. O que é que ela faz? Ela contrata um parceiro e ele não é um distribuidor, ele seria um broker. Por quê? Porque ela vai abrir um CNPJ na filial dele, ela vai transferir essa mercadoria para lá, né? Ah, então é um operador logístico. Não. Por quê? Porque quando você recebe, o distribuidor vai ter que fazer a venda, sim, né? Vai trabalhar não só com a venda, mas com marketing, com toda a parte de merchandising, tudo isso comandado pela indústria. O que é interessante é que o preço final é dado pela indústria. Ela cuida do preço final. Ela cuida de tudo. Você vai servir a indústria. Vai servir todos os passos e processos da indústria. Então, a entrega, ela tem que ser feita dentro de 48 horas, com a qualidade que a indústria gostaria. Então, assim, é muito... E aí, claro, vai ter que ter a parceria de troca. E a cobrança, porque o que é interessante no mercado? A gente falou muito aqui de regionalização. Sim. Então, eu sei como é o mercado da Bahia, principalmente o pequeno varejo, porque o broker é para atender o pequeno varejo. Então, o que acontece? Uma indústria não tem como analisar um crédito de um pequeno varejo. Primeiro que ela não tem gente suficiente, o que é caro, né? Vai avaliar o mercadinho que vai comprar R$300. Então, ela vai dar a garantia de crédito para aquele distribuidor. Ele vai avaliar o crédito e ele vai ser responsável. Então, às vezes, a gente sabe que um cliente atrasa, que ele está devendo uma luz, porque brigou com a empresa de energia e foi negativado, mas não é a indústria nunca vai dar crédito para esse cliente. O distribuidor vai. Então, o broker vai fazer todo esse trabalho. Ele vai ganhar um percentual para fazer todo o trabalho da indústria. O que é interessante nisso? É que a indústria vai chegar no varejo, que é o que ela quer, no ponto final dela, no preço que ela quer, na qualidade que ela quer, trabalhando na região o produto que ela quer. Então, muitas vezes o distribuidor compra e vende o que é interessante para ele. Então, às vezes a indústria quer desenvolver um determinado produto e não consegue, porque o parceiro dele vai comprar o que dá lucro, o que vende mais fácil, o que gira, o que dá margem. E às vezes ela quer desenvolver determinado produto. Então, ela vai traçar as estratégias e a empresa vai só executar. Então, assim, é uma coisa fantástica. Quando a Nestlé começou esse projeto em 2004, os caixas atacados eram responsáveis por 80% do faturamento da Nestlé no Brasil. Agora, em 2025, 24, porque foi o resultado que saiu em 25. 70% do faturamento da Nestlé é feito pelos 61 brokers que ela tem no Brasil. Olha que incrível resultado. 30% atacados e cash. Por quê? Porque o resultado do atacado e cash para a Nestlé é muito menor. Acho que a gente precisa conversar. Olha só, oportunidade de negócio. Olha que legal, né? Copenhague entra nesse sistema também? A Copenhague que é franquia, né? Não entraria. Não mistura. Não mistura. Aí ela já faz mais ou menos um trabalho de broker, vamos dizer assim, né? Vocês aplicam lá na General isso? Modelo de broker não, né? A gente também tem a distribuidora, né? Ali distribuidores exclusivos, né? E etc. Mas não. A gente tem um outro modelo de go-to-market que a gente está reestruturando e tudo, né? E nós temos uma grande massa de clientes que nós vamos diretamente. São mais de 10 mil clientes que hoje a gente cobre diretamente, né? Com a nossa logística. E esses pequenos pequenos varejos fazem parte de tudo isso. Mas, enfim, tem muita oportunidade, né? E eu acho que, mais do que isso, né, a grande oportunidade, e depois a gente vai trocar bastante figurinhas juntas vai aqui, ter bastidores, vai ter bastidores aqui na conversa, que eu vou querer saber mais de detalhes, mas nesse
nesse momento, né, eu acho que o que a gente também precisa olhar é um pouco mais para o futuro, né? Como é que vai vir essa reforma tributária e tudo mais. Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre como é a logística, né, com produtos de luxo. Né? Eu acho que é um tema tão interessante. Toda vez que a Amanda já me contou essa história algumas vezes. E eu sempre fico assim, meu Deus, que sonho de consumo isso, né? Porque, enfim, vocês vão escutar ela contar essa história. É bem diferente do dia a dia da maior parte, né, das empresas lida, né? Sim. A gente tem o desafio do Brasil, da questão do país de dimensões continentais. Então, acho que para falar um pouco da entrega, porque a entrega pra gente tem uma força imensa relacionada à marca. A entrega, a maneira como esse produto chega. Uma avaria não é só uma avaria, né? Uma embalagem danificada não é uma embalagem suja. Isso é uma extensão da nossa marca. Então a gente fala que os nossos parceiros logísticos, eles são uma continuidade do nosso negócio, porque eles conseguem entregar a promessa das nossas marcas ali no ato da entrega, né? Então é uma logística que a gente tem as mesmas linhas, os mesmos canais. A gente trabalha muito com o rodoviário, estamos desenvolvendo muito a cabotagem agora para os grandes volumes, para distribuidor, para aproveitar esses 8.500 quilômetros que a gente tem de costa, e porque a gente também tem um programa forte, global, com a LVMH de sustentabilidade, né, porque sem um planeta saudável a gente não tem flores, e daí a gente não tem os perfumes da Dior, a gente não tem as maquiagens, a gente também não tem algodão, não tem as nossas uvas, que a gente depende do terroir, né, e esse savoir-faire está muito relacionado também à artesanalidade e à natureza. E como ser artesanal na logística do Brasil, com todos os desafios que a gente tem, desde segurança até distribuição. Então, eu falo que a nossa logística tem que ser invisível, nossos clientes, principalmente pensando nas experiências, né? A gente fez agora, batemos os recordes no Carnaval, Réveillons. As pessoas não imaginam tudo que acontece por trás e não pode ter nenhuma fricção. Né? Exato. E essa excelência operacional a gente tem que executar. Então, acho que contar um pouco desde Shandong, que a gente faz a cabotagem também para diminuir, pensando no Nordeste, nos volumes, a gente tem esse programa pensando tanto em redução de custo de frete, avaria. A gente teve um acidente o ano passado, a gente teve um capotamento, um motorista sofreu mal súbito lá em Pelotas, indo para o Porto de Rio Grande. Então a gente teve esse capotamento do container. A gente, depois de estabilizar essas garrafas, graças a Deus o motorista está bem, mas a gente volta para a nossa produção, a gente descarta todo esse líquido, a gente faz reciclagem de todos os itens, né? Então nada é colocado no varejo, nada é distribuído novamente. Todas as nossas avarias, a gente tem uma destinação adequada, a gente faz logística reversa completa, é o end-to-end, que eu falo do berço ao túmulo, porque também tem que voltar, né? Então, a gente tem parceiros, né? Ainda mais o vidro, a gente usa as nossas garrafas, a gente tem um parceiro global bem conhecido, a gente trabalha com a reciclagem do vidro também para alguns dos SKUs, nem todos. E nesse caso a gente tem o descarte, inclusive, né? A gente tem uma lagoa de efluentes, a gente faz o descarte adequado dessas bebidas. Para a Fórmula 1, por exemplo, as garrafas do pódio, a gente tem um transporte que é interessante falar isso, eu sei que vai soar engraçado, mas tudo, mesmo para uma entrega para um hotel, para um evento, para a Fórmula 1, essa logística tem que funcionar. A gente não pode ter um processo tão diferente para uma situação especial, porque significa que todos os outros não são, e todos são. Todo cliente é importante, né? Mas a gente trabalha com essa questão de não tem muita margem para varia. A gente tem SKUs, quantidades super reduzidas de alguns produtos. A gente nem consegue importar tudo que a gente gostaria. A gente não consegue atender todo o mercado. E muitas vezes não é só sobre o nosso transportador pagar essa varia, mas é que a gente não tem outro para repor. Então, já pensou na Fórmula 1, as garrafas do pódio não chegar? Nossa. Ou uma delas. Né? Ou uma delas, né? Então a gente recebe uma quantidade ali bem justa, a gente não costuma ter muita reposição de embalagem, tudo até para evitar, né, ter sobressalentes, essa coisa a gente passou ano passado por isso, sobre falsificação de bebida alcoólica, vocês viram em São Paulo como foi uma situação bem triste. Então, toda a composição dos nossos produtos também são para dificultar isso, desde o rótulo, tecnologia 3D, sensibilidade, relevo, porque a gente fala que vai ficar muito caro para falsificar, já começando pela embalagem. Mas, no caso da Fórmula 1, por exemplo, foi um final de semana que a gente trouxe antes, veio de marítimo, embarque, como se fosse qualquer outro produto, mas o last mile ali pra gente foi fundamental. E daí quando chegou lá em Interlagos,
a minha equipe, a gente vai dormir bem hoje, mas a gente tem um super parceiro e deu tudo certo. A gente vem fazendo isso há muitos anos. Mas para outras, a gente entregou esses dias uma escultura da Lady Gaga para um jantar super exclusivo aqui no Hotel Rosewood, e veio também a garrafa da Dom Perignon. A gente traz um transporte dedicado, então a gente também tenta não chamar tanto atenção. Então todo mundo me pergunta, você tem escolta para tudo? Não, tem muitas coisas aí a gente não tem, e a ideia também é isso. Essa coisa da transparência, mas também da invisibilidade, da simplicidade. E se tudo está muito bem concatenado, tudo está bem amarrado, essa excelência, o processo, ele vai fluir. Acho que é um pouco da nossa função também. Né? Vai na linha o do logística é movimento, luxury, né? fluido. Que vai muito do quiet luxury, cada vez mais, menos ostentação. Sim. O luxo está mudando também, né? Assim como a liderança está mudando, a tecnologia, o luxo está mudando muito, está saindo muito da ostentação, da estética, para o valor, para as conexões humanas, para a experiência. Hoje a nossa logística está muito mais relacionada à experiência. Hoje logística para nós é experiência. Então, mostrar a qualidade do trabalho que a minha equipe, que os nossos transportadores fazem, está muito relacionado à experiência. Como que chegou nosso carrinho de Chandon lá no carnaval? A gente não tem outro para repor. Se chegar quebrado, como que fica no carnaval? Né? Então, é um pouco disso, dessa artesanalidade. Dia 22 de outubro, jantar da logística, do painel logístico. Vamos conversar. Legal. Chandon, hein? Pedir um carrinho. Queremos Chandon ali. Quando é bom, voa, né? Quando é bom, voa. É muita coisa para compartilhar. Muita coisa. Mas são tantos detalhes. A gente está chegando no final. Eles estão pequenos. Estamos chegando no final. Muito bom. E tinha mais assunto para dar com o pau aqui, né? Vamos marcar já uma segunda edição. Última pergunta aqui. Com Chandon. Vamos encerrar. Que legal. Gente, e regada a Chandon, né? Óbvio. Eu não preciso ter nenhum artigo de luxo. Eu só conhecer alguém que trabalha com isso. A gente não precisa ter dinheiro de desconto. Só fazer um parênteses aqui, eu sei que a gente está com o tempo super... mas a gente falou no começo de mulheres e eu acabei não mencionando isso. Mas a gente tem uma grande mulher do mundo, né, dos champanhes, que foi a viúva Clicquot. Teve o filme recente, né, tem algumas coisas aí em relação à história, mas ela naquela época, para sobreviver, para manter a filha, né, o marido que liderava esse segmento da enologia, naquela época, né, no século XVIII, as mulheres não tinham, né, não tinha a expressividade que a gente tem hoje no trabalho, e ela deu continuidade. Então, ela foi a primeira mulher da logística, da parte da enologia, exportando para a Europa, fazendo logística naquela época, no século XVIII, com poucos recursos, pouco conhecimento, e foi uma desbravadora, e hoje é uma das champanhes mais icônicas que a gente tem no mundo, uma das mais vendidas, inclusive. Incrível. Muito bom. Né? Então, vive Clicquot. Gente, para fechar, então, a última pergunta aqui para vocês. Como vocês enxergam o futuro da logística? Bom, o futuro da logística, né, eu acredito que, como é de clichê, vai ser sempre humano, sempre vai ter uma pessoa na ponta, né? Sempre vai ter também consumidores, clientes e tudo, né? E sempre vai ter, né, duas pessoas fazendo algum tipo de transações, né? Então, ele vai ser sempre humano. Obviamente que a gente sempre vai evoluir para a tecnologia, né? A gente vai andar cada vez mais rápido para isso, né? E trazer esse caminho envolvendo todo mundo. Então, eu acredito muito no poder da tecnologia, né? E cada vez mais a gente tem dados, informações, visibilidades para a gente tomar decisões. E eu acredito muito mais estratégico, né? Muito mais ligado ao negócio. Muito bom. Muito bom. Olha, eu ia falar exatamente isso, né? Que eu acho que a logística para o futuro, ela não ser diferente do que eu escrevi na minha tese, ela vai continuar sendo estratégica. E eu acredito que ela vai ainda ocupar um espaço maior. Eu sei que o comercial, né? O comercial e logística sempre entram em atrito, né? A gente Eterna briga. É uma eterna briga. E antigamente falava, quem traz dinheiro para a empresa é o comercial. Eu ficava tão magoada com isso, assim, me dava sempre uma angústia, porque a gente era sempre o patinho feio. Mas o que eu vejo é que a logística veio, ela vai continuar com pessoas, exatamente o que a Tânia falou, mas assim, a minha visão maior é que ela vai estar no topo da estratégia.
porque é muito difícil fazer logística, principalmente no nosso país. Estrada, né, a dificuldade, a complexidade. E ela já está sendo, né? Hoje grande. Vídeo é época de pandemia, né? Eu tava na rua, era logística. Hoje o diferencial de quem tem uma boa logística é muito grande. Mas eu vou num caminho mais além, né? Eu acho que os profissionais de logística... eu ia falar sobre isso. Estão ficando cada vez mais ligados a um negócio. Sim. Né? Então eu digo muito isso pro meu time, para os meus alunos e tudo mais. Você não é um profissional de logística, você é um líder de negócios. Então eu acredito muito nesse poder. Boa. Eu acho que esse vai ser o diferencial dos profissionais também, conseguirem conectar logística com a experiência do cliente, né, com o negócio. Eu vou ir numa linha um pouquinho contramão aqui, não vou responder, vou deixar uma pergunta no ar, assim, para encerrar, sobre o futuro dos profissionais da logística, o futuro das nossas rotas. A gente está falando tanto em automação, eletrificação, descarbonização. Espero que todos nós aqui estejamos super, né, vivos e tá bem para ver tudo isso, mas muito do que se fala, o quão que é aplicável para as nossas realidades, a gente que está na ponta, que está no dia a dia, né, então, motoristas, o pessoal fala, motoristas autônomos e tal, hoje a gente está vivendo uma escassez de mão de obra de motoristas no Brasil, né, e é uma profissão tão dura, tão pouco reconhecida, então, vou deixar essa reflexão para nós líderes, para os líderes, donos também, empresários, não só no setor de transportes, mas de operadores logísticos, como a gente vem capacitando essas pessoas, como a gente vai atrair talentos, como a gente vai reter esses talentos, porque não é uma área que às vezes brilha os olhos de muitas pessoas, como brilha o marketing, como brilha o comercial. É uma área que é bastante resolução de problema. Eu falo que tem que gostar de feira, é pepino, abacaxi, né? É um hortifruti, assim. E isso também faz parte. Talvez seja esse o nosso diferencial. Isso a IA talvez não consiga resolver de forma tão fácil. Então, acho que o futuro está muito relacionado a capacitar e ter os profissionais, atrair talentos, pensar um pouco nessa questão da mão de obra, né, que está bastante escassa. Acho que todo mundo é um assunto que está geral, assim, quando eu vou reclamar, todas as outras pessoas vão falar, poxa, não dá nem para desabafar, que fica um grupo de todo mundo ali, todo mundo né? chora junto. E acho que trazer essa reflexão bastante grande dos soft skills para os profissionais, conectando com essas gerações novas, com um papo de líderes, acho que tem tudo a ver com o que a gente falou, né? Como que a gente vai fazer isso? Muito bem. Olha, belíssimo encerramento teu. Muito bom, Parabéns. Próxima vez você senta aqui, ó. Fica a pergunta, chamar o CETCESP aqui para dar uma aula disso também, como é que eles estão fazendo para capacitar motoristas e não deixar essa versão tão bonita acabar. E o que está acabando agora é o nosso episódio, infelizmente. Mais acabou. Com altíssimo PIB hoje, encerramos mais um episódio do Podcast Log, realização Painel Logístico. Né? Muito bom, muito bom. Coisas bem diferentes, né? O tema de broker, né? Esse mercado de luxo, o mercado de bens de consumo, né? Que a Tânia trouxe. Sensacional. Então, bem super rico, hein, gente? Diverso, mas muito conectado. Parabéns. E não acaba aqui não, vamos ver vocês nos nossos eventos para apresentar cases de sucesso de vocês que vale a pena. Vale a pena. E ficamos aqui com mais um Podcast Log. Mais uma vez aí agradecer nossos patrocinadores, a Bertolini, a Emplaca, a Bisuang Brasil, a DocSteel, a Kaizen, R2 Barcode, Richa Soluções, Instituto Painel Logístico e Clave Consultoria. Você que está nos assistindo, curta lá, deixe seu joinha, compartilhe com sua rede profissional. O conteúdo aqui hoje, vocês viram, foi espetacular. Muita novidade, assuntos que a gente não está acostumado no dia a dia, como o broker, que eu nunca tinha escutado falar disso, e realmente o negócio faz muita diferença para uma Nestlé usar, quer dizer que eles não estão de brincadeira, veio para ficar, né? O mercado de luxo aqui, fantástico, que eu nem imaginava que eu só conhecia as bolsas, pessoal, essa a minha realidade, é essa, né? Agora a Ginal já consumia muita coisa, enfim, foi muito bom. As bolsas. Vou manter bem, eu tenho a Amanda de amiga agora. É isso aí, curtam lá, compartilhem, estamos em todas as plataformas de streaming, LinkedIn, Instagram. Conto com vocês, com seu apoio. Até abraço, até o nosso próximo episódio. Obrigada, meninas. Foi ótimo. Muito bom.